Quem tem lição aí, revista, pegue sua revista. Quem não tem, sente perto de quem tem, para que todos possam compartilhar, para que você possa acompanhar os trabalhos aqui. E se a pessoa não tem, você chegue perto dela e compartilhe, para acostumar ela ao hábito de estudar a lição, de ter a lição, para poder acompanhar os trabalhos aqui, né? Ter o seu material, a sua revista. Sempre pegue a sua revista para você acompanhar aqui com a gente. Pode colocar aí, irmão. Travou ou não? A lição número 8 aí, Naum, o limite isso aí, o limite da tolerância divina. Apague, por favor, as duas luzes aqui, por gentileza, para ficar legal. Só as duas aqui, por favor. O limite da tolerância divina, texto áureo. Aí você vê aí, né, um martelo, a lei, e o martelo que é a sentença, né, a condenação, né, e um julgamento, né, um juízo da parte de Deus, né. Vamos ver o limite entre a tolerância, né, o juízo, a vindicação de Deus. Então nós temos essa figura aí do site escolabiblidominical.com, é o site que nós pesquisamos, inclusive, né, esse site escolabiblidominical.com, que são essas figuras aí, o meu blog é um site parceiro dele. Você está lá com o site parceiro, se você clicar ele vai direcionar você para o meu blog, ele é parceiro desse site aí. E até aproveitando a deixa aí, nós vamos estar gravando, né, nesta aula e posteriormente ela será lançada no YouTube, né? Os irmãos podem depois conferir, ver, jogar lá no YouTube lá e conferir esta aula. Esta aula agora está sendo gravada, né? E se Deus permitir, continuar sendo gravada aí, né? Para a honra e glória do nosso Deus aí, a edificação dos santos. Ela será gravada e nós temos aí também 3 vídeos já no YouTube do CETEF. Colocamos lá, vocês podem conferir o mesmo endereço do blog, no YouTube, próprio.Márcio Medeiros. Você vai ver lá os vídeos lá que nós já temos, tá? Alguns vídeos do CETEF. Texto áureo aí, pode colocar aí, irmão, por favor. O texto áureo, mais uma vez o martelo da sentença, né, do juízo divino lá. Disse mais, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se achar ali 10, ele disse, não a destruirei por amor dos 10. Ali é o episódio de Gênesis, o irmão já conhece. Deus ali trazendo juízo sobre aqueles povos, Deus ali trazendo ameaças que ia destruir, mas se tiver um justo, não destruirei, mas se tiver 2, se tiver 3, e Deus ali prometendo o juízo, né, a sentença ali, se o povo não se arrependesse, lá em Gênesis, e a história ela vem se repetindo. Verdade prática, no tempo estabelecido por Deus, esta nação, como a Síria, e cada indivíduo em particular passará pelo crivo da justiça divina. Assim como o povo lá da época de Oséias, o povo de Israel, assim como os ninivitas, também que tem a ver com os assírios, no caso de Jonas, também Edom, no caso de Obadias, né, os edomitas, os descendentes de Esaú, irmão de Jacó que estudamos, que Deus prometeu sentença de juízo. Aqui também, esse povo, os assírios, tá? Os assírios sofreram ameaças, né? E sentença divina, juízo, tá? Por isso que falou o limite, né, da tolerância. O que é o limite? Até certo ponto você aguenta. Passou daquilo ali, você tem que castigar a criança, né? Você vai aceitando, vai falando. Passou daquele limite ali, você vai lá e aplica o castigo. Você bate, você coloca virado para a parede. Antigamente tinha muito isso, né? Caroço de milho. Hoje em dia não. Hoje em dia não pode bater, que o conceito tutelar está aí. Hoje em dia chama Super Nani, né? Inclusive, queria até registrar que isso é um péssimo exemplo, essa tal de Super Nani, um péssimo exemplo para as pessoas. Um programa dela lá, ela tinha
tinha falando, né? A garota dançando, ela dança aí aquela música que você ensaiou aí, dança aí. E daqui a pouco ela começou a dançar, a dança de não sei o que, do reboleixo, e ela ria, ela sorria, ou seja, ela participava ativamente daquilo ali, daquela coisa horrível, daquela música pagã, aquela música que promove sensualidade, mundanismo. E eu já até tive lendo que ela é evangélica, né? Mas é um péssimo exemplo para qualquer pessoa esse programa aí da Supernanny. Só um parênteses aí para avisar que foi o que eu vi, não me falaram, não, eu vi. Então a gente está falando sobre a Síria. É importante registrar também que existe a diferença da Síria para a Assíria. Existiam esses dois países, eram dois países distintos. Cuidado para você não confundir a Assíria e a Síria. Então é diferente. Nosso caso aqui é a Síria, que nós estamos estudando aqui, que compreendia ali mais ou menos o território do Iraque. E esse profeta aqui, Naum, ele é chamado de Eucosita, né, de uma cidade de Eucós, uma cidade que até o presente momento ela não foi ainda identificada. Que cidade era essa que esse profeta saiu? Ele era oriundo de qual cidade? Muitos acham que era Al-Qush, uma cidade ao norte de Mosul, no moderno Iraque, né? Mosul é uma cidade, Mosul hoje é uma cidade do Iraque bem desenvolvida, tem ricos lá, uma cidade rica em petróleo, e ela fica ao norte do Iraque, ao norte da Babilônia, né? Ao norte do Iraque e ao norte fica Mosul, ao norte de Mosul fica Al-Qush, que dizem, que supõe-se que seria Eucós. Por isso que fala Naum ou Eucosita. A arqueologia ainda, os arqueólogos não definiram a cidade do profeta Naum. Porém, Cafarnaum era uma cidade chamada, significa aldeia de Naum, ali na Galileia. Próximo ali o Mar da Galileia, ao norte, as margens norte do Mar da Galileia, que muito provável seria a cidade natal dele, onde ele foi criado, onde ele profetizou. Seria o Cós, seria ali Cafarnaum ali, Galileia, aquela região ali. Mas não tem, nós pesquisamos, não tem nada definido. Né? Muitos acreditam que seria Cafarnaum ali no território ali de Israel. Eu até pesquisei algumas coisas aqui no dicionário Booklandia, aquele que eu passei naquele dia lá, aquele verdinho. Algo interessante que até me chamou a atenção, né? Algumas coisas interessantes aqui, eu gostaria que você prestasse atenção aqui, que eu vou ler aqui uma leitura rápida aqui. Assíria. Assu era um dos netos de Noé, que deu origem à Síria. Gênesis 10, do 11, versículo 11 versículo 22. Você pode até depois abrir aí e conferir. E eles eram semitas, descendentes de Sem, filho de Sem, da qual saiu a linhagem dos judeus, e também Assu, que deu origem à Síria, eles eram semitas também. A Síria é um país situado ao oriente, né, ao leste do rio Tigre, limitado ao norte com a Armênia e a leste pela Média, e ao sul pela Susiana e Caldeia. Ela abrangia esse território da Babilônia, perto ali da Média, onde fica mais ou menos o Irã, tudo para aquela região ali. A região é atravessada por vários rios, sendo o principal o Tigre. O território ao norte e ao sul eram montanhosos, ainda que nada impróprios para passagens. Produziu também frutas, trigo e algodão. A Síria se apoderou das 10 tribos, como nós já falamos aqui, e posteriormente as 2 tribos foi pela Babilônia. Assírios e babilônios era tudo países diferentes, mas fazendo o mesmo saco no sentido de deuses, de cultura, porque era tudo próximo, né? Era como se fosse Brasil e Portugal, né? Para vocês entenderem. Era tudo ali, o idioma era poliforme, também igual o Babilônia, os deuses eram parecidos. Era como se fosse Brasil e Portugal, tinham estreitas relações culturais, sociais, políticas e etc. Anteriormente o país tinha o nome de Gutu, era o nome da Síria muito antigamente. Os assírios eram grandes escultores e faziam belas obras de marfim. A escrita em caracteres cuneiformes em blocos de argila e pedra. Os assírios eram grandes crentes na astrologia. Eles também eram crentes, hein? E muitos deles eram ávidos astrônomos. Produziram uma obra original sobre astronomia, constando de 72 livros em 1800 a.C.
Aí está a importância da arqueologia. Isso tudo foi achado. Isso tudo é filmado, fotografado, documentado, que tem a arqueologia, arqueólogos cristãos que fazem escavações, pesquisam ao longo de anos, de décadas, fazem um trabalho sério, fidedigno, e eles fotografam, eles registram tudo isso aí, isso vai para o museu, isso é tudo registrado, não é? Isso aqui eu pesquisei na Bíblia Thompson, no suplemento, Bíblia Thompson também tem também, mas eu pesquisei mais no dicionário Bookland, né? Na Bíblia Thompson também fala, tem muita coisa lá, uma Bíblia muito boa, tem suplemento arqueológico lá. Sargon I, o rei da Síria, compilou uma obra com mais extensa sobre prognósticos, constituída de 137 livros. Se eu não me falha a memória, esse Sargon, durante muitos anos, foi questionado. Se eu não me engano, ele é citado na Bíblia e foi questionada a existência dele. E muitos anos depois, a arqueologia achou a imagem dele, a inscrição dele, e provou que realmente ele existiu. Aí a importância da arqueologia. Se eu não me engano, esse Sargon aqui ele ficou famoso, né? Porque achavam que ele não existia, era um mito, né? Assim como outras coisas que muitos cientistas e pesquisadores achavam que era mito, a arqueologia trouxe e provou que não era mito. Muita coisa foi achada aí. Tratados sobre agricultura e poemas e salmos e cantos têm sido encontrados na biblioteca de Nínive, que era a capital da Síria, bem como contratos e outros documentos de comércio. A matemática e a medicina estavam muito adiantadas na sua época, né? Naquela época já tinha a matemática e a medicina já bem avançada. Você pode ver que Jacó, o corpo dele, né, a Bíblia fala que os médicos da época embalsamaram, né? Médicos, medicina sempre existiu. O vestuário, a tiara do rei assemelhava-se à triplicada mitra do Papa, sendo seus vestidos ricamente bordados e guarnecidos de franjas. Olha aí, parecido com a mitra do Papa. Olha aí, fica ligado. Naquela época, hein? As viúvas podiam algumas vezes ser compradas. As viúvas eram compradas nessa cidade. Para você ver como era a situação lá do povo lá daquela época. As tabuinhas de contratos que foram achados em abundância de respeito à venda de aluguel de casas, escravos e outras propriedades. E também a juros por empréstimos que às vezes não se excediam a 4%. Eu achei isso aqui interessante, que o sistema de crédito hoje varia, né, de 1,5 e 1,80, 2, 3, no máximo 4% estourando, um empréstimo legal, né, hoje, né, não entendo muito disso aí, mas é em torno aí de 2, 2,5 a 4%. E naquela época já era assim. É aquilo que eu sempre falo, o paganismo das religiões continua o mesmo, só muda as figurinhas, as cores, o invólucro, o rótulo, mas o líquido que está dentro da embalagem é mesmo. Só muda o rótulo, só muda os detalhes, só muda as coisas mínimas, né? Mas o paganismo, as heresias, as falsas religiões continuam firmes, ativas e bem presentes hoje, no século XXI. O que muda é os detalhes, né? Mas o paganismo, ele é o mesmo. As festas pagãs, os símbolos pagãos, os deuses são adorados hoje de outra forma, de outra maneira. Mas é a mesma coisa de 5, 6 mil anos atrás. Mas isso não ficou no passado, isso está bem presente nos nossos dias. É só você abrir um pouquinho mais os olhos que você vai perceber que o paganismo continua atual e bem presente aí nos nossos olhos. Os documentos eram certificados por testemunhas e faziam uso de selo ou de sinais com unha. Muitos dos nomes bíblicos se leem nas inscrições encontradas nas ruínas de Nínive, entre outros os dos reis judaicos Jeú, Benaém e Ezequias. Foi encontrado o nome desses reis judaicos nessas inscrições em Nínive, foi achado, e comprova aí os relatos bíblicos. A palavra Naum significa consolação. O profeta Naum é consolação. Eugós não está identificada, mas São Jerônimo afirma ter sido uma pequena aldeia pertencente a Galileia. Lucas 3, 25, se você quiser conferir. Nínive era a capital da Síria e foi edificada por Nimrod. Gênesis 10, 11. Cultuava a Deus Estar. Os deuses da Síria eram de origem babilônica, como eu falei, tinham estreita relação com a Babilônia. A deusa Estar
Essa deusa era a deusa da fertilidade, da colheita, era uma deusa adorada, faziam imagem dela. Eu já mostrei em outros slides aqui, em outras cidades, que essa mulher ela foi achada, foi encontrada e era adorada por todos os povos, ali na região da Turquia, também por ali, na Ásia Menor. Essa mulher foi em Atos, se eu não me engano, Atos 19, não é? O apóstolo Paulo pregava e tinha imagens da deusa Diana. Até eles falavam, a grande deusa Diana, que é adorada por nós e é adorada em todo o mundo. Naquela época, não só na Palestina, na região de Israel, todo o Império Romano, todo mundo antigo da época do apóstolo Paulo adorava essa mulher. Essa mulher era cultuada, a grande deusa para eles, dos Efésios, registrada na Bíblia, Afrodite, dos gregos, Diana, dos latinos, e Estátua da Liberdade, Astarote dos fenícios. Essa mulher tem mais de 108 nomes, até no nosso blog tem sobre isso, mais de 108 nomes diferentes. A mulher do nosso dinheiro, a mesma mulher que está no nosso dinheiro, e vários outros nomes, várias outras figuras dessa mulher. Sempre aparece a cultura, ela segurando uma criança, né? A Deus Lua, o Deus Sol e o Deus Filho Sol, não é? A Semíramis, né? Mãe de Nimrod, que deu origem a Tamuz, e Tamuz tem na Bíblia, né? Ela é a Semíramis, né? Que era mãe de Nimrod. E Nimrod, que deu origem, fundou essa cidade da Assíria. Essa cidade aí é atribuída a fundação a ele, né? Quando o paganismo se proliferou ali com Nimrod, ali a Torre de Babel e etc. Eles tinham uma coleção de salmos penitenciais, isso aí que eu achei interessante. Existiam salmos, era um livro de penitências. O que você tinha feito de errado, era aberto o livro, né? Ninguém nunca ouviu falar disso aqui, não é possível. Não era coincidência, né? Tinha um livro penitencial, você vai pagar tantas penitências, né? Na outra religião é assim, você vai lá, o sacerdote está na caixinha fechada, pai, eu fiz isso. Sim, meu filho. Aí ele vai lá, pega o livro da penitência, e você tem que rezar tantos não sei o que, algumas vertentes da chicotada, né? Para expulsar o demônio do corpo, a penitência. Você vê que aqui os assírios, né? O paganismo entrou dentro da igreja. Os assírios tinham salmos penitenciais, né? O que você fizesse tinha que pagar uma penitência, fazer alguma coisa para você ser punido, você ser castigado. Era observado os dias de jejum, os dias de humilhação. E se acontecesse desastres nacionais, o seu principal deus era Su, né? O nome também que deu origem também à Síria. E havia confissão de pecados ao seu Deus. Havia um confessatório lá também, igual você vê hoje, né? A história mesma se repete. Pode passar o próximo aí, irmão, por favor. Agora a leitura diária. Se puder apagar essa segunda luz aqui, que eu acho escuro, né? Pode apagar, fica melhor. A leitura diária segunda, o pecado de Sodoma e Gomorra. Na segunda, a terça, obrigado, Deus faz justiça aos justos e ímpios. Na quarta, o exemplo do juízo divino. Na quinta, o juízo divino à nação pecadora. A sexta, a ruína da cidade orgulhosa. E sábado, a bondade e severidade de Deus, né? Lá em Romanos. Esses textos, cada dia você tem que ler esse texto aí, que tem referência, está contextualizado ali com a lição, tem a ver com a lição. E ele compara, né, o juízo divino com a cidade de Sodoma e Gomorra, em Gênesis 18 também, e outras partes da Bíblia também, ali Cafarnaum, Tiro e Sidom, Corazim, que Jesus cita ali em Mateus, ali, se você ler o texto você vai ver, e fala sobre isso. A leitura bíblica em classe agora, leitura bíblica em classe. Acompanha aí, Números 1, do 1 ao 3, do 9 ao 14. Peso de Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é um Deus zeloso que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ilha contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força é o culpado, não tem por inocente. O Senhor
tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são pó dos seus pés. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo os consumirá, não se levantará por duas vezes a angústia. Porque ainda que ele se entrelace com os espinhos, se santure de vinho como bêbado, será inteiramente consumido como palha seca. De ti saiu um que pensa mal contra o Senhor, um conselheiro de Belial. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam, por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados, e ele passará, e eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas agora quebrarei o seu jugo de cima de ti, e romperei os teus laços. Contra ti, porém, o Senhor deu ordem que mais ninguém do teu nome seja semeado. Da casa do teu Deus exterminarei as imagens de escultura, e de fundição ali farei o teu sepulcro, porque és vil. Tinha muitas imagens, esculturas, né? Naquela época. O objetivo aí da nossa lição. O objetivo da lição: explicar o contexto histórico do livro de Naum. 2. Apontar os limites entre a tolerância e vindicação. Não é o que é uma vindicação? Não é reivindicação, é vindicação. Você fazer o seguinte: você vindicar é exercer o juízo, você aplicar uma lei, aplicar uma sentença, né? Assumir, tomar uma atitude, porque já estourou a tolerância. Então a vindicação é mais ou menos isso aí. E 3, conscientizar-se da existência do juízo divino. O explicar o contexto histórico do livro de Naum, nós já falamos alguma coisa que nós lemos, não é? Ali perto da Babilônia, adorava fulano, ciclano, já explicamos. Apontar os limites entre a tolerância e a vindicação, é que nós vamos entrar agora. E conscientizar-se da existência do juízo divino. Só como eu falei naquela aula, eu pergunto de novo: será que o juízo divino só se aplica naquela época, no Antigo Testamento, e hoje? Será que não se aplica esse juízo? Será que isso não serve para você e para mim? Para você que está sentado aí? Ah, mas é período da graça. Deus é amor. Deus é longânimo, misericordioso. Oh! Mas no Novo Testamento, no caso de Ananias e Safira, eles mentiram para Pedro. Ele falou: você mentiu para o Espírito Santo. Todos os dois caíram, um depois do outro, caíram mortos, no período da graça. No período da graça, no Novo Testamento. E Herodes também não deu glória a Deus, e a palavra de Deus diz que ele foi comido por um bicho, porque não deu glória a Deus, no período da graça. E Hebreus, se eu não me engano, 11:29 diz o seguinte: o nosso Deus, ele é um fogo consumidor. Nosso Deus é um fogo consumidor. Há várias alusões na Bíblia, no Novo Testamento, sobre a vingança do Senhor. Minha vingança, diz o Senhor dos Exércitos. Vingança no sentido de vindicação, no sentido de juízo, no sentido que extrapolou a tolerância divina. E o Novo Testamento, às vezes, ele é mais rigoroso em alguns pontos do que a lei. Mas no Novo Testamento, Jesus disse: Moisés falou do adultério. Eu digo, se alguém olhar para uma mulher e imaginar no seu coração, já cometeu adultério. Então ele é mais rigoroso, às vezes, em alguns pontos, do que a lei. O próprio Senhor Jesus, né, está escrito, né, disse, né, naquele dia muitos virão e dirão: Senhor, em teu nome não profetizamos, em teu nome não fizemos milagres, em teu nome não fizemos isso, não fizemos aquilo. E eu vos direi abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Então isso aí é juízo divino, isso aí é a existência do juízo divino, a realidade de um juízo, não é? Hebreus 12:14 diz essa: seguir a paz com todos é santificação, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Isso aí também é uma cobrança. Isso aí é também uma existência real e futura de um juízo. Vai haver um juízo, vai haver uma sentença. Não é todos que estão na igreja que serão salvos só porque estão na igreja, só porque assistem um culto, só porque tem uma Bíblia, carrega uma Bíblia debaixo do braço todos os dias.
Isso aí não é certeza de salvação, não. Então a certeza aqui do juízo divino. Pode passar aí, irmão, por favor. Essa introdução na cidade aí você vê sendo destruída, né? Lembra o fogo, o enxofre, lembra Sodoma e Gomorra. Isso aí é o juízo divino sendo exercido ali sobre, no caso eu acredito que seja sobre Sodoma e Gomorra, né? No caso sobre a Síria também, né? A Síria tinha métodos cruéis, um povo sanguinário, arrancava a pele das pessoas, né? Pendurava de cabeça para baixo, arrancava a pele das pessoas, pendurava as pessoas, enfiava madeira no ânus até sair no intestino. Era um povo que torturava, picava as pessoas, fazia coisas horríveis. Existem vários e vários métodos, né, de tortura que eles utilizavam, né? Eles são um povo extremamente cruel e sanguinário, assim como os ninivitas, que é tudo ali. Nínive é a capital da Síria, é tudo a mesma coisa ali. Introdução. Quando Naum anunciou o seu oráculo contra Nínive, já fazia um século e meio que Deus havia dispensado a sua misericórdia a grande, poderosa e perversa cidade. No tempo de Jonas, o Senhor compadecera-se dos ninivitas, poupando-os da iminente destruição. Infelizmente, o tempo passou e eles vieram a se esquecer do perdão divino, voltando a pecar contra Deus. Por isso, o profeta Naum proclama a ruína inevitável de Nínive. Agora, o juízo divino é irreversível. Por uma vez, o povo se arrependeu, houve misericórdia. 150 anos depois, ocorreu esse episódio aí, já com o profeta Naum, e Deus aí mais uma vez dizendo que haverá um juízo, né, uma vindicação, um juízo aí. O livro de Naum, subtópico, tópico número 1, né, o livro de Naum. Contexto histórico. Naum, à semelhança de outros profetas menores, não possui biografia. Ele apresenta apenas como eucosita. O reinado do qual profetizou não é mencionado. As escassas informações de que dispomos ainda não são conclusivas. A opinião dos eruditos são divergentes. Elas variam entre o assédio de Jerusalém em 701 a.C. por Senaqueribe, rei da Assíria, até as reformas religiosas protagonizadas por Josias, rei de Judá, em 621 a.C. Origem do profeta. Alguns estudiosos acreditam que Eucosita refere-se a uma cidade da Assíria, situada a 38 quilômetros de Nínive, em Al-Qush, ao norte da atual Mossul, Iraque. Tal informação é menos provável, visto que desde a antiguidade a cidade de Cafarnaum, na Galiléia, casa de Jesus, cujo nome significa aldeia de Naum, é apontada como local do nascimento do profeta. Então é apontada como local do nascimento do profeta. Aí você vê o Iraque, está vendo aí? Você observa o Iraque, Al-Qush, né? Al-Qush. Isso aí você vê aqui, tá vendo aqui, ó, montanhas. Eu até falei no início, né, que eu pesquisei lá e fala no dicionário que é uma região que tinha muitas montanhosas. Essa cidade era montanhosa no norte ao sul, nas duas extremidades. Era uma terra sem pastagem, uma terra que não era muito fértil, né? Produzia alguma coisa lá, trigo, uvas, até tinha a sua produção. Então era mais ou menos essa região aí que supõe-se que o profeta viveu, né? No Iraque aqui, em Al-Qush, nessa cidade ao norte de Mossul, né? Só que Mossul é uma cidade, uma das principais cidades, uma cidade bem desenvolvida. Aqui é o subúrbio de Mossul, né? No caso, o norte, bem para lá. Mas Mossul mesmo, no Iraque, é uma cidade bem desenvolvida. E aqui era mais ou menos também onde vivia aqueles confrontos. A Síria também passava por aqui, né? Os assírios, né? Que abrangia aqui a região do Iraque, né? Território iraquiano hoje, assim como a Babilônia também, eles tinham seu território aqui pelo Iraque, e por isso que eles tinham estreitas relações aí, uns com os outros aí.
aqui o período aceitável. Em 612 a.C., Nínive, a cidade de Nínive foi destruída. Profecia menciona também o desmoronamento de Noamon, com um fato comprovado historicamente. O rei assírio Assurbanipal destruiu a cidade egípcia de No em 66 a.C. De acordo com essas informações, podemos considerar 66 a 612 a.C. como um período histórico significativo para situarmos o ministério profético de Naum. Nínive era o antigo capital do Império Assírio. Suas ruínas estão localizadas ao norte do Iraque. Como eu falei aí, como mostra essa imagem aí. Ó. Aí é o norte do Iraque, tá? No sul fica o norte do Iraque, lá em cima, e Al-Bush é bem um pouco mais para cima, é o norte do Iraque. É o Iraque atual. É onde ficava aí a Nínive, que era a capital do Império Assírio, né? Os ninivitas e assírios é tudo a mesma coisa, é como se fosse Nínive fosse lá no centro do Rio e a Síria fosse aqui na Baixada Fluminense, né? Lá na capital, seriam os ninivitas, né? É a mesma coisa. É uma das cidades pós-diluvianas, fundada por Nimrod, descendente de Cush. Gênesis 10, do 8 ao 11. Se você quiser, pode abrir, pode ler aqui, é bom a gente ler isso aí. Procura alguém aí, por favor. Gênesis 10, do 8 ao 11. Por volta de 4.500 anos de Cristo, né? Foi fundada, tornando-se proeminente antes de 2000 a.C. O rei assírio Senaqueribe, 705 a 681, fortificou a cidade, garantindo assim o apogeu da capital assíria. O Senhor refere-se a ela como uma grande cidade, isso em Jonas 1, 2 e do 3, 2. A crueldade do povo ninivita era indescritível, e essa foi a fama que os acompanhou